tudo bem? Chegamos ao nosso último encontro na lição número 20, que vai falar sobre dados em tabelas e gráficos. Estamos lá na página 124 e vamos aproveitar para relembrar e aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. Ele trouxe ali já no primeiro exemplo uma tabela. Antes que eu leia aquele exemplo, eu quero que vocês percebam que a própria tabela já te ajuda a entender o assunto, né? Olhando para a tabela ali, ó, eu percebo que ele está falando de animais e quantidade de animais. Então, as informações da tabela, que é um recurso visual ali para você, já te dá várias ideias. Mas que tipo de animal seriam? Aí quando você for observar, vaca, porco, galinha, cavalo, pato, cachorro, coelho, não parece ali quase uma fazenda, né? Uma criação de animais, né? São vários tipos de animais. A gente não está falando aqui de animais domésticos, por exemplo. Então, observar as informações da tabela te ajuda ali de diversas formas. Se eu for ler o exemplo, a gente vai confirmar isso, ó. A vovó Diná possui uma criação de animais. A gente imaginou isso, né? São animais bem diferentes. Ela registrou em uma tabela a quantidade de cada animal que é a sua propriedade rural. Também imaginamos que era isso, né? Observe. E a gente já olhou para essa tabela. E aí o que acontece? Sempre que a gente tem uma tabela, toda tabela pode ser representado através de um gráfico. E o gráfico, ele é muito importante porque ele também é um recurso visual e facilita você interpretar as informações, comparar as informações, porque ele vai te trazer isso de uma forma visual, como eu já falei, né? Você vai olhar, vai bater o olho e vai conseguir identificar várias coisas. Só que para construir esse gráfico, precisa seguir algumas regras, tá? Então, primeira coisa, quando a gente faz o gráfico, vocês vão ver ali que, né, a gente tem aqui, ó, na linha horizontal e na linha vertical, uma legenda. Eu preciso colocar e indicar o que está trazendo de informação em cada uma dessas linhas. Então, aqui na horizontal, eu sei que quando eu olhar para ela, são os animais. E aí, em cada barrinha ali, ó, ele colocou para você qual animal que era, porque senão eu também não vou saber localizar, né? Então, ele tem que colocar essa informação, ela é obrigatória aqui e tem que descrever o que está em cada uma dessas barras. Agora, quando eu olho aqui para a vertical, ele fala da quantidade de animais. Então, eu consigo, através dessas duas informações, saber, por exemplo, que quando eu olho para a vaca, eu sei que eu tenho 6 vaquinhas. Porque eu sei que nessa informação aqui do eixo vertical é a quantidade de animais, porque os animais estão na horizontal. Então, ele tem que trazer todas essas informações e aí a gente consegue comparar, né? Como está ali na página 125. Qual animal ela tem maior quantidade? Você olha para a barra. Você pode olhar para os números, como estava na tabela, mas se você olha para essa barra, ela tem que ser proporcional, né? Então, ela tem que estar visualmente correta. Eu já consigo identificar aqui, ó, que 9 é o maior número. Isso significa ali, né, você vai preencher que ela tem mais galinhas. Então, observa que é visual mesmo. Agora, quantas galinhas ela tem a mais do que coelhos? Então, se eu tenho 9 galinhas e tenho 7 coelhos, ela tem 2 galinhas a mais que coelhos. Agora, quando ela pergunta o total de animais, aí você vai somar todos esses valores que estão aqui em cima, ó. 6 mais 4, 10, mais 9, 19, mais 1, 20. Aqui, ó, 7 mais 3, 30, mais 8, 38 animais. Tudo isso a gente extraiu do gráfico. Poderia ter olhado para a tabela também, né? Então, a tabela e o gráfico, elas se complementam. Mas para construir um gráfico, você precisa primeiro de uma tabela. Certo? Vamos verificar as questões que a gente tem para hoje? Vamos virar ali a nossa página. Eu quero fazer com vocês ali, ó, a questão número 3 da página 128. Analise o gráfico abaixo com o número de vendas de bicicletas. Observe que quando eu olho para o gráfico, esse enunciado ele praticamente nem precisava, né? Por quê? O título do gráfico, que é essa informação que vem aqui em cima, ele tem que te dar uma ideia do que o gráfico se trata. E olha o título, número de bicicletas vendidas. Exatamente o que ele falou no enunciado pra gente, né? Ele explicou ali no enunciado, mas com o próprio título você já consegue saber do que se trata. O que tem aqui no eixo horizontal? Os meses do ano ali, né? Mas são só alguns, ó. O segundo semestre, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? E o que ele vai ter que trazer aqui? Bom, pelo título, apesar dele não ter colocado a informação, eu sei que é o número de bicicletas vendidas. Então, as informações, elas se complementam, né? Se ele não trouxesse ali, eu poderia pensar que são outras coisas, né? Será que é
a quantidade de reais de cada bicicleta, pode não fazer sentido nesse caso, que são números pequenos, né? Mas se fossem números maiores. Então, é importante que o gráfico traga essas informações. Vamos para as perguntas? Em qual mês foi realizado o maior número de vendas? Você não precisa ficar olhando mês a mês quanto foi cada número, você pode identificar direto qual barrinha se destacou. Eu sei que foi em outubro. Preencha lá. Qual mês foi o de menor número de vendas? Você também vai olhar ali para as barrinhas e vai perceber que foi agosto. Ele perguntou o mês, então não importa quanto vendeu ou deixou de vender. Você pode até, se você quiser identificar, mas você vai ver que não é exato, no máximo um valor aproximado, tá? Então, se ele aproximadamente está muito próximo de 70, talvez foi uns 67, 68, mas ele não perguntou isso, ele perguntou o mês, então bastava identificar qual era a maior ou a menor barra. Então, o gráfico, ele te ajuda a responder bem visualmente, ok? Vamos mudar de página? Vamos seguir ali, fazer mais uma questão? Quero fazer com vocês agora a questão 7. Observe a tabela com o número de doces vendidos por Dona Joana. O que ele trouxe nessa tabela? A quantidade de vendas por mês, né? Porque eu vi essas informações aqui nas minhas colunas, né? E aí tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, ele trouxe o primeiro semestre. E quanto vendeu em cada mês? Vamos começar ali com a pinte de verde, o mês que foram mais foram vendidos doces, né? Então, já peguei aqui a cor verde e a gente vai olhar ali e comparar os números, qual que é maior. Todos eles têm unidade, dezena e centena. Então, para comparar número, basta olhar qual é a maior centena. Então, em janeiro a centena é 2, em fevereiro é 3, em março é 3, em abril é 3, em maio é 4, em junho é 2. Então, eu já sei ali, ó, pinte de verde o mês, então o mês é maio. Você vai pintar ali, porque em maio vendeu 454 doces. Agora, ele quer que a gente pinte de vermelho, já peguei aqui a cor vermelha, o mês que menos foram vendidos doces. Então, agora eu tenho que ver qual que é a menor centena. Quando você olhar para a menor centena, você vai encontrar aqui o 280 e o 260. Ambos começam com 2. Se tem a mesma centena, a gente vai comparar agora a dezena. Em janeiro a dezena é 8, e em junho a dezena é 6. 6 é menor, né? 260, então é menor que 280. Então, em junho, vou pintar ele de vermelho, porque vendeu menos doces, ok? C. Quantos doces foram vendidos? Então, agora, ele quer ali que você determine a quantidade total. Dica, usa a própria tabela aqui, ó. Você pode usar ela e já somar direto. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. E vai fazer o registro nesse quadro, né? Se ficar muito confuso, vai agrupando de 2 em 2, você escolhe o jeito que você achar mais fácil. Mas vamos começar aqui, ó, pela própria tabela. 0 com 0, aí mais 7, mais 5, 12, mais 4, 16. A unidade fica 16, sobe 1 aqui para dezena. Então, 1 mais 8, 9, mais 2, 11, mais 5, 16, mais 3, 19, mais 5, 24, mais 6, 30. Vai subir o 3 aqui agora na centena. 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Ela vendeu, então, 2.006 doces ao todo ali em todos esses meses, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado e até algum dia!